Bom dia, hoje é dia 13 de fevereiro, quarta-feira, e eu não ia gravar vlog, os meus planos era ficar em casa e fazer as minhas coisinhas tranquilinha, porém surgiu uma oportunidade para sair de casa e uma oportunidade de emprego. Eu fui chamada para uma entrevista hoje a 1 hora e agora já são 11 horas e eu acho que eu já vou começar a me arrumar e eu quero mostrar para vocês um pouco desse dia e aproveitar para registrar esse momento, né? Eu não estava esperando ser chamada para essa entrevista, porque eu participei de um processo seletivo na semana passada, e aí ele é dividido em etapas, e a primeira etapa foi uma entrevista online. E nessa entrevista não tinha só eu achei que fosse ser uma entrevista particular, mas foi com outros candidatos. Eu acabei ficando muito nervosa, falei nada com nada, me saí muito mal e eu achei que eles não fossem me chamar, mas recebi uma mensagem hoje deles me chamando para ir para a segunda etapa, que é uma entrevista presencial. Inclusive eu até perguntei se ia ser conjunta de novo ou se ia ser individual e me falaram que vai ser individual. Eu espero que realmente seja, porque se tem uma coisa que eu odeio é entrevista conjunta. Então eu vou me arrumar agora. Eu vou começar a me arrumar agora e eu vou mostrar pra vocês e conversar um pouco sobre tudo isso que está acontecendo na minha vida. Como uma pessoa ansiosa que sou, a minha roupa já tá passada. Eu vou com essa camisa e aquela calça preta básica, porque eu não tenho uma roupa mais social pra ir e também tá fazendo muito calor. A previsão hoje é pra fazer tipo 32 graus. E eu vou sair de casa 12h30. Então vai estar muito sol nesse horário. E eu não quero ter que usar uma roupa informal, mas eu também não quero morrer de calor, né? Então eu optei por uma calça jeans e uma camisa básica, que eu acho que não tem erro. Já estou com a roupa. Já estou com a roupa. E depois eu vou mostrar pra vocês como ficou o look completo. Eu não gravei, mas eu já lavei meu rosto. E aí agora eu vou dar uma arrumada, né? Passar meus produtinhos. Eu não faço maquiagem, porque eu não gosto. Principalmente porque tá muito calor. E a minha pele é uma pele muito difícil, ela tem muita textura. Então eu acho que eu nunca gosto do resultado das maquiagens que eu faço. Não sei se é porque eu não sei me maquiar ou se realmente a minha pele é uma pele difícil de maquiar. Provavelmente sou eu que não sei me maquiar, mas vamos ignorar esse fato. Eu também não gosto da sensação de ter maquiagem na pele, tipo base, essas coisas. Eu acho que fica muito pesado. E a minha pele é bem desuniforme, não sei se existe essa palavra, mas ela tem várias cores e eu tenho muita dificuldade de usar corretivo e esse tipo de produto porque nunca fica do tom certo da minha cor, mesmo que seja o tom certo pra cá, quando chega aqui ele começa a destoar, ou aqui na testa ele destoa, porque são várias tonalidades diferentes. Então eu prefiro não passar muita coisa. Aí eu passei um creme e agora eu vou passar protetor. Metade caiu na pia, mas tudo bem. Aí eu vou passar um pouco de protetor para dar um acabamento melhor. Eu sinto que o protetor uniformiza bem o tom da pele, então principalmente esse aqui, porque ele tem um efeito clareador, eu acho que ele, além de deixar uma textura muito boa, eu sinto que ele dá um bom efeito uniformizado, mesmo sendo sem cor. Já passei o protetor, agora eu vou vir com o blush. Eu uso esse aqui, da Ruby Rose. Eu acho ele muito bom. Sinto que ele fica bem natural. Do jeito que eu gosto. Daí na sobrancelha, eu primeiro dou uma penteadinha nela. E depois eu venho com essa paleta aqui, que já tá bem velha, inclusive, da Ruby Rose. E aí eu vou preenchendo. Começo contornando as duas sobrancelhas e depois eu preencho de trás pra frente. Aí depois de preencher, eu venho com esse gel
da Melu pra tirar um pouco o excesso, além de pentear, né? Porque senão eu sinto que fica muito pesado só com a sombra, acho que não fica tão natural e eu não gosto. Então eu venho tirando, penteando e já tirando um pouco do excesso. Por último, eu venho com esse Nivea, que eu tenho já faz muito tempo também. E aí eu só dou umas batidinhas nele, pra não ficar com a boca muito sem cor. Não passo ele direto assim, porque eu acho ele muito forte. E se eu passar ele que nem um batom mesmo, ele realmente fica que nem um batom e eu não quero. Eu gosto de uma coisa mais leve, mais natural. No cabelo, eu acho que eu vou usar ele solto, porque eu lavei ele ontem, então é pra ele estar muito bonito. Vou tirar a aliança pra passar um pouquinho de óleo. Eu uso esse aqui, tem o Seve, o famosinho, que todo mundo gosta, todo mundo tem. E aí eu vou dar uma separada nos cachos e ver se eu consigo arrumar ele de algum jeito, deixando ele solto. Senão, eu vou tentar fazer um penteado. Ó, ficou assim, eu gostei de como ficou. Eu vou fazer um baby hair só aqui, assim, sabe? Pra não ficar, tipo, parecendo a minha entrada aqui. Mas vai ser isso, vou usar ele desse jeitinho, repartidinho pro lado, porque ele tá bem bonito, tá bem brilhoso. E eu acho que meu cabelo, na verdade, é a minha personalidade, é o meu estilo. Eu sinto que de cabelo solto eu não preciso de mais nada, porque já estou servindo no meu look. Fiz um baby hair aqui desse lado, só pra, né, dar um charme. E eu gostei de como ficou o cabelo assim. Eu venho com ele assim mesmo. Tá bem brilhoso, tá bem bonito, então não tem muito o que fazer. E aí eu vou botar uns acessórios, brinco, meu óculos e enfim. E depois eu vou mostrar pra vocês como é que ficou o look completo. Já volto. Vou mostrar pra vocês o look final. Assim ficou o cabelo. Coloquei um brinco e umas correntinhas pra dar um tchan e uma pulseira no braço. Aí ficou assim com a camisa e a calça. No pé eu coloquei um mule, que honestamente eu não tenho certeza se ficou boa essa combinação desse mule com essa camisa e essa calça, mas é o sapato mais social possível que eu tenho. E eu até pensei em ir de sandália, só que daí eu acho que a sandália ia ser demais, né? Porque eu já não tô com uma roupa muito formal. Aí se eu ir com uma sandália no pé, eu acho que não vai ficar tão legal. A menos que seja uma sandália de salto. Mas eu não quero usar salto. Eu ia usar provavelmente uma rasteirinha. Então, eu acho melhor eu ir de mule mesmo. Eu falei que eu queria ir de rasteirinha, só que aí eu lembrei que eu tenho uma sandália que vai combinar com essa blusa. Que é essa aqui. Não dá pra ver direito, mas ela é marronzinha. Tem uns strass. E eu acho que ficou melhor do que aquele mule de antes, então eu vou de sandália. Porém, eu sinto que o cabelo não tá legal pro look. Eu acho que ia ficar melhor se prendesse assim, fizesse um penteado. Então eu vou tentar fazer um penteado rápido, até porque também tá bem quente. E aí depois eu mostro no final se eu fiz um penteado ou não. Voltei e fiz o penteado, ó.
prendi aqui atrás, aí fiz o baby hair do outro lado. E ficou assim, eu acho que fica melhor, eu acho que fica um pouco mais formal do que só o cabelo solto, sabe? E é isso, agora eu vou chamar o Uber e vou sair. Se eu me lembrar e se me der coragem, eu mostro um pouquinho pra vocês. Mas eu acho que eu não vou ter coragem de gravar em público, mas enfim. É isso, me desejem boa sorte. Gente, boa tarde. Agora são 3 horas. Eu falei que eu ia tentar gravar alguma coisa, não tentei, porque eu fiquei com vergonha. A entrevista foi no shopping, eu fiquei com vergonha de gravar. Eu passei na Americanas, comprei um salgadinho desse tamanho, um pacote desse tamanho de salgadinho e um esmalte. E depois eu vou mostrar pra vocês, mas agora eu vou contar como é que foi a entrevista. Basicamente, tinha eu e mais outra menina. Não lembro se eu já falei isso, mas foi um processo seletivo. Na semana passada eu fiz uma entrevista online que tinha eu e mais outra candidata. E aí hoje foi a entrevista presencial e fui eu e essa mesma candidata, nós duas de novo, para fazer a entrevista. E aí, para começar, o recrutador passou um teste pra gente fazer. Que, gente, eu juro pra vocês, era um chumaço de folha desta grossura. Um bloco, assim, de folha que parecia um questionário do Enem. E realmente era quase isso. Eu tive que responder várias questões de matemática, questão de português, vários textos, assim, pra testar a interpretação de texto e escrita. Tive que fazer teste de matemática, tive que fazer conta. Por sorte, dava pra usar a calculadora, porque se não tivesse calculadora, eu teria me lascado muito, porque eu sou péssima em fazer contas, principalmente de cabeça. E aí eu tive que preencher uma folha toda com os meus dados. Basicamente, tudo que tinha no meu currículo, eu tive que escrever à mão tudo de novo naquela folha. E por último, mas não menos importante, antes disso, eu também tive que fazer um questionário sobre informática, com várias questões sobre computador, tipo, como que você faz pra copiar e colar? Um monte de questões nesse sentido de informática. E teve algumas questões discursivas. E, por último, mas não menos importante, teve uma redação. Sim, eu tive que fazer uma redação numa entrevista de emprego. Eu achei, honestamente, péssimo, tá? Eu odeio processo seletivo muito longo. Eu acho que não é necessário, principalmente para a vaga que a gente vai exercer. Acho que tudo isso pode ser conversado e não precisa necessariamente fazer um teste com 20 folhas para a pessoa ficar respondendo um monte de questões, sabe? Mas, enfim, né? Se eles acharam necessário, quem sou eu para julgar? Fiz tudo. Não acho que eu me saí mal. Acho até que eu consegui responder bem. A única coisa que eu realmente tô insegura é em questão à redação. Eu escrevo, inclusive eu já tenho 2 livros não publicados, mas eu tenho 2 livros. Um tá escrito completo e o outro eu ainda tô escrevendo. Porém, fazer redação não é pra mim. Mas como assim? Você escreve e você não sabe fazer uma redação. Uma coisa é uma coisa e outra coisa é outra coisa. E assim, gente, eu fiquei muito nervosa porque tinha um tema pra redação que não era exatamente um tema, era tipo uma frase e eu tinha que fazer uma redação relacionada àquela frase. E era uma frase, tipo, não lembro exatamente como era a frase, mas era mais ou menos um trabalho bom é um trabalho feito com uma equipe motivada e blá 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 para alcançar o sucesso. Era uma frase mais ou menos assim. E daí eu fiz uma redação nada com nada. Tava tocando uma música que eu adoro no shopping. E aí ficava a música tocando na minha cabeça e sons de pessoas conversando e aquela frase que eu tinha que fazer a redação e a minha cabeça não estava funcionando e eu joguei um monte de palavras e inventei um monte de coisa e fiz uma redação que provavelmente ficou péssima, provavelmente foi a pior coisa que eu já escrevi na minha vida, mas não tinha muito o que fazer. Fiz o que pude e pude pouquíssimo. Então,
Aí terminei a redação, terminei tudo ali, dei uma revisada assim por cima, que não adiantou nada, né? Porque eu já tinha marcado de caneta, então se eu tivesse feito alguma coisa errada, ficou por isso mesmo. Acabei de me lembrar também que eu fiz várias rasuras, sabe? Quando você escreve e daí você erra, e aí você risca e escreve do ladinho. Eu fiz isso algumas vezes, porque era muita informação, tudo junto, principalmente na parte do currículo. E daí, só que não erros de português, mas erros tipo de escrever as coisas nos lugares errados, sabe? Por exemplo, tinha um espacinho pra escrever onde eu morava, por exemplo, tipo, endereço. E aí eu escrevi o meu endereço completo. E aí do lado tinha outro espacinho falando cidade. E aí embaixo, estado. E do outro lado, rua, bairro. E eu já tinha escrito tudo lá no espaço de cima. Gente, sério. Difícil. Foi a mesma sensação, sabe quando tem pedindo pra escrever assim, nome, e aí você escreve seu nome completo e logo embaixo tem outro espacinho escrito sobrenome, mas você já escreveu o seu nome completo antes? Foi assim que eu me senti. E então eu tive que rasurar algumas vezes. E eu espero muito, do fundo do meu coração, que a pessoa que vá analisar e dar uma nota pra tudo isso seja muito boazinha, entenda o meu lado e não leve em consideração as minhas rasuras, porque foram muitas. Pra terminar a entrevista, a menina que tava comigo foi entrevistada primeiro, porque ela terminou de preencher tudo primeiro. E aí, enquanto ela tava sendo entrevistada, ele chamou o entrevistador, né? Chamou ela pra sentar um pouquinho mais longe. E daí, enquanto ele tava conversando com ela, eu aproveitei pra ir no banheiro, porque eu tava muito apurada. E aí, quando eu voltei, ele já tinha terminado de conversar com ela levantou, saiu, e daí ele fez uma ligação. E eu tive a leve impressão de que ele realmente ligou pra empresa que ela trabalhava antes, porque eu ouvi ele ligando e perguntando sobre ela, mas eu não ouvi claramente, sabe? Sabe quando você escuta alguma coisa e você... Só que a frase, ela não sai, não é muito clara na sua cabeça, e aí você fica, será que foi isso mesmo que eu ouvi ou será que eu me confundi? É exatamente assim, é isso. E aí eu não sei se ele realmente ligou pra empresa que ela trabalhava antes pra perguntar, ou se foi impressão minha, mas quanto a isso, eu fico bem tranquila, porque eu só coloquei o contato de uma empresa, né? Porque a outra eu não me lembrava. Mas eu sei que as duas, independente de qual delas ele for ligar, eu confio e acredito que realmente eles vão falar muito bem de mim, porque eu confio no meu trabalho, eu sei que eu fui uma funcionária boa e eu não tive nenhum tipo de conflito, não saí por nenhum motivo assim, tipo, me demitiram, eu fiz alguma coisa errada, sabe? Foi tudo muito tranquilo. Então eu acho que se ele ligar realmente pra qualquer um dos meus ex-patrões, ele vai ter uma resposta boa e uma impressão boa de mim. Ó, eu passei na Americanas porque eu gosto muito de ir na Americanas. Tava bem vazio, né? Porque é uma quarta-feira, tá todo mundo trabalhando. E eu não ia comprar nada, até porque eu nem tinha dinheiro para gastar. Porém, eu fiquei com muita vergonha de sair sem comprar nada, porque tinha um segurança andando pela loja. Não ficou andando atrás de mim, não foi que nem aquela loja de chinês que tem uma pessoa andando atrás da gente o tempo todo, mas pelo fato dele estar ali e de eu ser a única funcionária não, a única cliente, eu fiquei com vergonha, né, de sair e parecer que eu tô roubando alguma coisa. Por mais que eu nunca tenha feito isso na minha vida, gente, pelo amor de Deus. Aí eu comprei um salgadinho, que inclusive eu achei muito barato, tava por tipo R$ 11. Este pacote desse tamanho. No vídeo eu não sei se vai dar pra ter noção da proporção do tamanho dele, mas ele é muito grande. É enorme, é de uma marca desconhecida. Mas eu vou provar, né? Talvez seja gostoso, tem cara de ser gostoso. Um salgadinho desse tamanho da Cebolitos, por exemplo, de uma marca melhor, não passa de uns. Não passa, não. Não é menos do que R$ 15. Pelo menos aqui onde eu moro. Então eu achei bem barato. E comprei também um esmalte. Faz muito tempo que eu não compro esmalte. Ó, comprei esse aqui, da Risqué. Ele é de brilho. Ele é muito parecido com aquele... Ele é muito parecido com as Mil Purpurinas. Quem então minha vai saber de qual esmalte eu tô falando. Só que ele é rosé. E eu acho ele muito bonito. Fazia muito tempo que eu queria esse esmalte. Faz muito tempo que eu não compro esmalte.
E eu tô precisando renovar o meu estoque, porque eu gosto muito de fazer unha em casa, inclusive a minha já tá na hora de fazer. Ela tá bem feia. Mas eu tô sem dinheiro, tô desempregada, não tô podendo gastar muito com esse tipo de coisa, mas querendo ou não fútil, sabe? Então eu não tenho comprado tantos esmaltes e todos os que eu tenho pra usar já estão secos ou eu já usei muitas vezes. Tipo, no momento eu tenho um marrom, eu tenho essa cor e eu tenho vermelho e um rosa. Eu tenho 4 esmaltes, 4 variações de cores pra usar. E eu tenho um verde também. Eu tenho 5 variações de cores pra usar. Só que eu já enjoei de todas. Eu queria cores novas, eu queria renovar o meu estoque de esmaltes. Então eu comprei esse aqui pra dar uma diferenciada e é de brilho, combina, dá pra fazer muitas combinações. E mais pra frente eu quero comprar novos esmaltes e novas cores. Eu acho que eu falei e no fim eu não falei nada, mas espero que tenham me entendido. Agora, eu realmente não sei o que eu vou fazer, porque eu tô cansada, tá? Eu fui de salto ainda, eu fiquei bastante tempo de salto e eu odeio usar salto, machucou bastante o meu pé, foi desconfortável, tá muito quente. E eu até tenho umas coisas pra fazer do meu home office, só que eu acho que eu não vou fazer nada disso hoje, porque eu não tô afim, não tô com cabeça pra isso. Além de que é muita, 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 muita coisa. E eu acho que eu vou fazer, deixar pra fazer amanhã, porque aí eu passo o dia inteiro focada só nisso, sabe? Só em entregar as minhas demandas. O meu irmão também tá no hospital agora, e eu vou conversar com ele pra ver como ele tá. Ele foi pro hospital. A hora que ele me avisou que tava indo pro hospital, eu tava me arrumando pra sair. E aí eu vou ver como é que ele tá, vou ver o que que deu no hospital. E, claro que, né, provavelmente não é nada sério. Mas eu vou conversar com ele, vou comer meu salgadão, meu lobitos, vou comer meu lobitos e procrastinar. E daí qualquer coisa que eu vou fazer de diferente, eu vou mostrar pra vocês aqui. Mas por enquanto eu vou dar uma descansada, vou comer, vou responder as pessoas e, enfim, e contar para as outras pessoas, no caso minha tia e meu namorado, sobre a minha super entrevista no shopping.